Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, domingão, dia de irmos à missa, né? De começar o dia nos alimentando com a palavra de Deus. Mas antes, a gente veio aqui fazer a nossa reflexão de hoje. Vamos ver o que o Evangelho nos trouxe hoje para o nosso ensinamento diário, para a nossa vida, não é? O que Jesus quer de mudança, o que a gente não sabe da palavra de Deus que a gente pode trazer para a nossa vida e colocar em prática, não é? Para pelo menos a gente ser digno, um pouquinho digno de chegar, não é? Perto de Jesus quando chegar o nosso dia, a nossa ida daqui para lá, não é? Então a gente precisa encontrar esse mistério na vida que é a palavra de Deus e entender o que Ele quer para nós. E o que Ele quer para nós é a salvação, não é? Ele nos garantiu já essa salvação na cruz, derramando todo o seu sangue, mas deixou também uma lição de casa para que a gente siga aqui, mesmo caindo, levantando, mas a gente precisa querer no coração o desejo, né, de fazer um pouquinho a sua vontade. E a gente vai ver agora. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus ela está no livro de Lucas. A gente vem aqui para Lucas, capítulo 1 de Lucas. Capítulo 1. Capítulo 1, versículo é do 39. Aqui, ó. Do 39 ao 56. João aponta o Messias. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se às pressas a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se agitou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Você é bendita entre as mulheres, e é bendito o fruto do seu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque vai acontecer o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: Minha alma proclama a grandeza do Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humilhação de sua serva. Doravante todas as gerações me felicitarão, porque o Todo-Poderoso realizou grandes obras em meu favor. Seu nome é santo, e sua misericórdia chega aos que o temem. De geração em geração, ele realiza proeza com o seu braço, dispersa os soberbos de coração, derruba do trono os poderosos e eleva os humildes. Aos famintos enche de bem e despede os ricos de mão vazia. Socorre Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometerá aos nossos pais em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, vejam só. Hoje a igreja ela nos apresenta, né? Celebra e nos apresenta a Assunção de Nossa Senhora, não é? A solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Mas o que significa a Assunção? A Assunção significa, não é? A elevação de Nossa Senhora de corpo e alma ao céu. A igreja acredita que Nossa Senhora está do lado do seu filho, ou seja, é como se ela tivesse sido arrebatada de corpo e alma, não é? Acredita-se, não é? E coloca-se um ponto final. Não tem dúvida. É o dogma da igreja, um dos dogmas, não é? Um dos dogmas da igreja. Mas o que significa dogma? Algo concreto, não é? Algo que não se dilui por nada. Uma coisa que não se tem dúvida, não é? Devido aos fatos, não é?
os fatos de alguma coisa ali, do ocorrido. Então, o dogma é isso, é algo que não se tem dúvida, se tem certeza pelos fatos, pelas coisas que aconteceram ali, não é? Que se concretiza em ser algo positivo, um fato positivo que não se muda, né? Então a igreja acredita que Nossa Senhora esteja do lado do seu filho, que Jesus, depois de sua morte, houve a morte de Maria, sim. Maria morreu diante dos seus discípulos ali, né? Morreu ali diante dos discípulos de Jesus, eles a acolheram, eles a enterraram, sim, mas acredita-se que Nossa Senhora esteja do lado do filho pelo fato de Nossa Senhora ter se santificado, né? E também acreditamos que ela nem pecado ela tinha. Por quê? Porque como que um ser puríssimo como Jesus Cristo, né, iria ser gerado num ventre de uma pessoa que tivesse ali algum pecado que pudesse se misturar conosco, né? Não pode. Então Deus, quando escolheu Nossa Senhora, ele sabia que ela era pura, né? E que ela se tornaria santa a partir do momento que ele gerasse nela o seu filho Jesus Cristo, não é? Então, mesmo que Nossa Senhora tivesse algum pecado, né? Não grandioso, porque Nossa Senhora era uma moça, foi uma criança muito bem criada por sua mãe Ana, né? Uma pessoa muito assim de Deus. Depois foi chegando a sua adolescência e ali ela foi aquela filha obediente e Deus viu graça nela em gerar o seu filho. E a gente sabe que o único santo era Jesus Cristo. Jesus Cristo era puríssimo santo. Ele é o único santo, santo dos santos. Então, a partir do momento que ele foi gerado no ventre de Maria, Maria se santificou também, né? E dali para frente ela se permaneceu casta e santa, né? Então, nada impedia que o filho viesse buscá-la, né? Que o filho viesse buscá-la. Então, a igreja acredita, né? E nós acreditamos que ela está com ele. Aí daí você vê a história, toda uma história, né, da nossa igreja, aonde Nossa Senhora tem as aparições de Nossa Senhora. A gente vê aí em Fátima as 3 pastorinhas que viram, as 3 crianças que viram Nossa Senhora em Fátima. Outros e outros lugares houve e ainda há aparições de Nossa Senhora. Então, é um mistério de fé, não é? Eu acredito pela fé. E você vai entendendo a palavra e você vai conseguindo ligar uma coisa com a outra e verdadeiramente as coisas se encaixam, né? E a gente tem a nossa mãe. Se a gente tivesse o poder da nossa mãe falecer e a gente trazer ela de volta para junto da gente, a gente iria trazer, né? A gente iria trazer. Porque Jesus não queria que a sua mãe tivesse do seu lado, né? Se ela foi a primeira intercessora, aquela que intercede pelos seus filhos dado por ele, né? Na Santa Cruz. Quando Jesus Cristo, no último suspiro, falou para ela: mulher, eis aí o teu filho, entregando ali o discípulo mais amado que era João. Eis aí o teu filho. E, filho, eis aí a tua mãe. E ali Nossa Senhora foi nos dada como mãe, para que ela pudesse interceder por nós, porque nós sozinhos não chegaria nunca, nunca aos pés de Jesus os nossos pedidos, né? Chega por uma questão de obediência. Quanto mais eu obedeço, mais os meus pedidos a Deus chega mais rápido, né? São favores que Ele nos dá. Quanto mais eu obedeço, quanto mais eu faço a vontade dEle, quanto mais eu me afasto de pecados, de coisas erradas, as coisas para mim vão facilitando. Aquilo que eu peço, aquilo que eu sonho, aquilo que eu desejo, né? Jesus, ele me concede diante das minhas obediências
mas é muito difícil sermos obedientes. A gente sabe muito bem que é muito difícil isso, né? Então ele nos deu Maria, para que Maria nos levasse até o seu filho, que é Jesus Cristo. E assim ela fez. E a gente percebe aqui nessa leitura que a palavra diz que Isabel, prima de Maria, fica grávida. Isabel, aquela idosa, né, que era estéril, não podia ter filhos, né? E era um casal estéril, né? Eles dois. E aí Deus concede a ela a gravidez na velhice, no mesmo tempo em que Maria estava grávida do Espírito Santo, grávida de Jesus. Então a palavra diz que Maria foi visitar Isabel, né? Em outra passagem a gente vê que Isabel ficou dentro de casa, aquela mulher que ficou com vergonha. Por quê? Porque Isabel era uma mulher velha. Você imagina uma mulher velha engravidar naquela época, não é? E a palavra diz que Isabel engravidou pelos atos normais de um casal, né? Então, houve ali aquela fecundação pelo ato normal. Não foi por outras coisas que aconteceu, ela foi dormir, amanheceu grávida, não. Houve o ato ali para que ela engravidasse. Então você imagina as pessoas como não falavam de Isabel, né? Criticando-a, né? Por ela ser velha e tal. Mas Deus lhe concebeu o filho, que era João Batista, né? O que vinha anunciar a vinda de Jesus. Então, Maria sabe disso e Maria vai visitar ela. Você imagine um tempo, né, em que não se tinha carro, não se tinha moto, não se tinha nada. Maria foi de burrinho, grávida, né, mas foi visitar a sua irmã, ajudar ela, por quê? Porque ela era velha. E a palavra diz que quando Maria chega lá, né, a criança de Isabel estremece na barriga, né? A presença de Maria fez com que o filho de Isabel, que ela estava esperando, estremecesse na sua barriga, ou seja, o Espírito Santo que ali habitava dentro do ventre de Maria. Então Maria já era santificada. Por quê? Porque ali se gerava o santo. Não é isso? Ali se gerava o santo. Então a gente precisa acreditar na intercessão de Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela é a nossa mãe dada pelo seu filho. E aqui a gente vê nessa oração que ela fala, né? Ela não se exalta, ela não quer tomar o lugar do filho como muitos por aí pregam, né? Outras denominações que diz que Maria é uma qualquer. Maria não é uma qualquer, não tem condições de Maria ser uma qualquer, né? Deus não iria escolher uma pessoa com pecado para gerar nela um santo, né? E mesmo que ela tivesse, não seria pecados absurdos, né? Que Deus não a escolhesse. Deus a escolheu porque já a conhecia desde o ventre de Ana, que era sua mãe. Então, Deus sabia a quem estava concedendo ali, né, o lugarzinho para gerar o seu filho para a nossa salvação, para que a gente se salvasse, né? E foi Maria. Então, Maria, ela é digna de todo o respeito, de todo o amor. A gente não adora Maria, a gente venera a Maria, né? A gente tem Maria como mãe. Nós temos uma mãe na terra e temos a nossa mãe do céu. Você precisa, em primeiro lugar, ter a humildade de entender que você não é capaz de pedir nada a Jesus Cristo, porque você é desobediente. Nós não fazemos a vontade de Deus. Se você for a fundo estudar a palavra, você vai ver. Em vários e vários lugares tem dizendo, você precisa seguir desse jeito. Jesus dizendo as normas. Você só ganhará o reino do céu se você fizer assim. Você só entrará no reino do céu se você fizer assim. E a gente vai vendo, com o passar do tempo, que nada do que é pedido por ele a gente faz. A gente faz o que o mundo nos oferece.
né? Então, temos uma intercessora no céu, do lado de Jesus. Lá está Maria. É um mistério de fé, Maria, é um mistério de fé. Eu preciso acreditar, porque daqui que eu fecho os meus olhos e eu chegue do outro lado, a gente não sabe o que vai encontrar. Então, esse dogma, ele é da nossa Igreja Católica. A Igreja acredita que Nossa Senhora está do lado do seu filho, sim. Por quê? Porque ela foi escolhida por Deus, ela foi santificada por Deus. E quando chegar alguém querendo dizer a você que ela não intercede, que ela não tem força de nada, que ela é uma mulher qualquer, diga, ela não é uma mulher qualquer. Ela é uma mulher que foi santificada pelo seu filho. Jamais Deus iria colocar um santo, puro, limpo, num ventre pecador. Não ia. E a santidade de Maria não era só por ela ser virgem. Quantas mulheres virgens não existia na época, né? Quantas e quantas e quantas não. Ali havia muito mais do que aquela virgindade de Maria. Então, Nossa Senhora está lá. E tirando isso, a gente ainda tem as aparições de Nossa Senhora, que também é um mistério de fé. E eu acredito, sim, nas aparições. A gente vê aí a aparição, uma das mais famosas que é a de Fátima, né? Que Nossa Senhora apareceu para aqueles 3 pastorinhos que eram as 3 crianças. E até hoje existem aparições. Claro que nem todas são dadas como verdadeiras, mas as verdadeiras a igreja aprovou. Houve pesquisas para isso, então a gente não tem como duvidar. A gente não tem como duvidar. Então, se você não vai a fundo, a um estudo mais profundo para entender, respeite. Respeite por quê? Porque, em primeiro lugar, é a mãe de Jesus. Assim como a gente não gosta que ninguém desfaça da nossa mãe, que ninguém fale da nossa mãe, Jesus também não fica satisfeito com pessoas que ficam menosprezando ela. Principalmente por quê? Porque Ele a nos deu, como mãe. Como mãe. Ele estava indo ali, mas ele estava deixando Nossa Senhora como um refúgio para que a gente pudesse entender esse mistério e se aliar a ela, pedir a ela a intercessão, que ela intercedesse, por nós. Por quê? Porque ela é mãe. E mãe, quando mãe pede ao filho, o filho, quando ele é bom, ele atende. Ele atende muito mais rápido. O que a nossa mãe não pede a nós, a gente não faz. Então, Nossa Senhora é mãe, Nossa Senhora pede. E a prova está no primeiro milagre, que é o milagre das bodas de Canaã. A pedido de Maria, não havia necessidade que ali houvesse um pedido de Maria para que Jesus fizesse. Quando faltou vinho, Jesus sabia porque ele era o santo, ele sabia de todas as coisas. Então ele sabia, mas ali houve uma espera. Houve uma espera que alguém fosse pedir a intercessão de Nossa Senhora para que Nossa Senhora chegasse perto dele e dissesse: meu filho, faltou o vinho, faça alguma coisa. E Jesus diz: o que tem eu a ver com isso? Ainda não chegou a minha hora. E a gente sabe que Nossa Senhora se retirou sem fazer mais nenhum pedido e disse aos que estavam lá: fazei o que ele vos disser. Nossa Senhora sabia que ele iria atender o seu pedido. Por quê? Porque ela era mãe. E acima de tudo, ela tinha a sua autoridade de mãe com ele, mesmo ele sendo o Santo Todo-Poderoso. Então ela sai dali plena, sabendo o que ele ia fazer. E ali foi feito o primeiro milagre de Jesus, pela intercessão de Nossa Senhora. Então os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos pedidos, a gente pode sim pedir a intercessão da mãe. Nossa Senhora, ela não salva, Nossa Senhora, ela não vai curar a sua doença, não. Nossa Senhora, ela não tem o poder de curar nada. Mas só quem cura é o Filho, Mas ela tem o favor de Deus de interceder pela sua doença, de interceder pelo seu pedido, pelo seu sonho, por aquilo que a gente deseja.
né? Então hoje a igreja nos apresenta a Assunção de Nossa Senhora, que é a elevação de Nossa Senhora ao céu, né? Jesus vem, depois de ressuscitado, Jesus vem, a pega e a leva para junto dele. Acreditamos nesse mistério. Espero que você também aprenda a acreditar e a respeitar. Para quem não respeita, para quem tem uma visão diferenciada, não é, de outras denominações que ensina de uma forma, não é? Então, um bom dia de domingo aí para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.